Meu nome é Mariana Santiago Santos e eu tô aqui hoje representando o Departamento de Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu tô aqui hoje para falar sobre a redução da maioridade penal. Não é a primeira vez que eu venho aqui falar sobre isso. E hoje, especialmente, sobre a PEC 33 e sobre o substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, que está atualmente na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Essa PEC visa reduzir a idade de inimputabilidade penal dos 18 para os 16 anos, criando uma figura nova jurídica, que é um incidente de desconsideração de inimputabilidade penal. E a gente acha que isso é um grande problema, e eu vou explicar por quê. Essa invenção dessa figura nova, que é esse incidente de desconsideração de inimputabilidade penal, significa na prática que os adolescentes, mesmo com 16 anos, eles vão ser considerados adultos. Isso é uma grande viagem do legislador, porque na verdade para isso acontecer, vai ser instituído um laudo técnico que vai ser feito de forma completamente unilateral pelo Ministério Público dos Estados, e eles vão simplesmente apresentar isso para o juiz dizendo, o adolescente cometeu esse crime, mas na verdade ele tem 16 anos, só que a gente pode considerar ele com 18 anos e a gente vai enviar ele para qualquer cadeia horrorosa que existe em qualquer estado que o adolescente esteja, e ele vai cumprir pena junto com o adulto. Isso é um grande absurdo, isso vai contra tudo que o Brasil assinou em matéria de direitos das crianças e dos adolescentes. O senador, o Ricardo Ferraço nesse relatório, ele se baseia num livro de 1884 para dizer que a gente precisa reduzir a idade penal. O paradigma etiológico aí da criminologia positivista. O que há muito, todo mundo sabe, foi superado pela criminologia crítica, que a gente pode citar o Barata, Lahauri, milhões de pessoas ainda vivas que discutem essa questão. É importante a gente ter em vista que as pessoas geralmente falam que os adolescentes são os grandes responsáveis pela insegurança que o país vive hoje. Só que isso é mentira. Na verdade, a população de adolescentes que comete crime não chega a 1% da população total de pessoas que cometem crimes. Em verdade, é exatamente o oposto que acontece. Os adolescentes hoje, eles morrem muito mais do que os adultos. Se a gente pegar os dados de 1980 para 2013 e ver os adolescentes que mais morrem, primeiro, são eles negros, de periferia e que têm entre 16 e 17 anos. Se a gente for comparar esses dados, em 1980 para 2013, houve um aumento de 640% no número de mortes desses adolescentes. Então o Estado, quando ele vem com propostas dessa forma, de reduzir a maioridade penal, na verdade ele está se eximindo de responsabilidade de criar políticas públicas que façam com que os jovens parem de morrer. Leis penais não podem ser baseadas em exceção. Então sempre que um adolescente ele comete um crime grave, vem propostas no Senado, na Câmara Federal, querendo reduzir a idade penal, porque o adolescente cometeu esse crime quando tinha 16, 17 anos. Só que não, a gente não pode criar leis penais na ânsia de responder alguma coisa à população. Na verdade, a gente precisa implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei em tese nova, que é dos anos 90, e na verdade vem e traz o Brasil para uma discussão aprofundada sobre os direitos da juventude. Além disso, a gente tem a lei do SINASE, que é a lei que implementa o Sistema Nacional de Execução de Medidas Socioeducativas, que é de 2012, ou seja, ela não tem nem 5 anos ainda direito, e a gente quer alterar essas leis, a gente quer botar os adolescentes junto com os adultos num sistema penal que já se mostrou, e está todo mundo cansado de saber, extremamente falido e violador de direitos. Fixar a maioridade penal aos 18 anos é a tendência mundial. Se vocês ouvirem dizer que países como Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos fixam a idade penal aos 16 anos, aos 15 anos, isso é mentira. É só fazer uma pesquisa na literatura e nas legislações desses países que vocês vão ver que a idade penal fixada nos países ditos de primeiro mundo é aos 18 anos. Então, a gente fazer isso, fixar a idade penal aos 16, 15, 14, 12 anos, como a gente tem em propostas de emendas à Constituição Federal, está completamente equivocado. É importante a gente ressaltar também que muito antes de outros países, os adolescentes no Brasil eles começam a cumprir medida, inclusive de internação, aos 12 anos de idade. Na Argentina isso só vai acontecer aos 16 e na França, por exemplo, aos 13. Ou seja, o Brasil responsabiliza sim os seus adolescentes e muito antes do que vários outros países. Hoje no Brasil a gente conta com vários tipos de medida socioeducativa: reparação de danos, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e internação. Ou seja, os adolescentes no Brasil são sim punidos. Reduzir a idade penal, na verdade, é só dar uma resposta falsa a problemas que até podem parecer sensíveis, mas por isso mesmo precisam ficar longe de propostas oportunistas e rasas como essas que fundamentam todas essas propostas de redução da maioridade penal e do aumento do tempo de internação. Tanto o parecer apresentado pelo Ricardo Ferraço em relação à PEC 33 de 2012, tanto qualquer outra proposta que vise reduzir a maioridade penal devem ser rejeitados pelo Congresso Nacional. Redução não é solução.